hoje a gente vai continuar essa narrativa de Marcos. Agora, o julgamento de Jesus, não o julgamento de Jesus diante do Sinédrio. A semana passada nós vimos um pouquinho do que Marcos contou para a gente, da passagem de Jesus sendo julgado, injustamente, obviamente, julgado entre aspas, né? A gente viu tentativas de promover provas contra Jesus, e diante do Sinédrio, que era um tribunal ali de justiça dos judeus, né? E hoje ele foi levado para o julgamento, o julgamento do tribunal romano. E a gente vai ver isso, então, a partir do capítulo 15, versículo 1, tá bom? Então, hoje, Marcos, capítulo 15, do versículo 1 a 20. Nessa passagem, nós temos como ideia central as seguintes questões aqui. A culpa dos judeus e dos romanos pela morte de Jesus. Então, nós estamos vendo aqui que a culpa, né, dos líderes religiosos judeus, né, do tribunal judaico e também do tribunal romano pela morte de Jesus, apesar do próprio Deus querer a morte de Jesus para que ele cumprisse o seu plano, né, de salvação através do sacrifício de Jesus. Mas Deus não exime, não tira a culpa, né, dos atos e a responsabilidade dos atos das pessoas que estão envolvidas ali condenando Jesus. Isso é um paradoxo aparente para a gente, pelo menos. Para Deus isso é muito tranquilo, mas nós vemos que para nós às vezes é uma dificuldade de entender isso. Então, olha só, a culpa dos judeus e dos romanos pela morte de Jesus, e o 2, como rei dos judeus. Jesus dá continuidade à revelação em 14:62 de que ele é o Messias e o juiz escatológico. Tá? O que quer dizer juiz escatológico? O juiz dos finais dos tempos. O juiz, né, que vai julgar todas as coisas para a eternidade. Então ele é o juiz escatológico. Texto em contexto. A partir da quarta-feira, quando Judas oferece entregar Jesus aos líderes, o movimento se acelera rumo a um desfecho, tá? Então, desde lá do Getsemane, quando Judas deixa Jesus, identificando Jesus, os guardas do templo pegam Jesus, levam para a casa do sumo sacerdote. Isso vem correndo essa narrativa para um desfecho, né? O desfecho é a cruz. Na noite de quinta-feira, na última ceia, Jesus revela aos discípulos a importância de sua morte iminente. Em seguida, vão ao Getsemane, onde Jesus é preso por volta da meia-noite. Durante toda a noite, até o amanhecer, que é justamente o que nós lemos no capítulo 14, Jesus é submetido à audiência diante dos membros do Sinédrio, onde reúnem provas para exigir a crucificação dele pelos romanos. Então, eles conseguiram algumas provas montadas, né, articuladas, falsas, com meias verdades, usando algumas coisas que Jesus falou, para levar, né, eles condenarem Jesus, ele agora levar para o tribunal romano. E ao amanhecer, então passaram a noite toda, ali a madrugada inteira, e ao amanhecer, logo cedinho, ali eles entregam, né, Jesus a Pilatos, para que Jesus receba, então, a condenação legal, justa para eles, a morte. Era isso que está na cabeça deles, e é isso que a gente vai ver aqui nesse texto. Então, no versículo 1, logo pela manhã, esse logo pela manhã é pressa mesmo, tá? Então, olha só, a última ceia foi realizada na noite de quinta-feira. A prisão e o julgamento ocorrem durante a madrugada. E agora é o início da manhã de sexta-feira. Olha só os acontecimentos. A última ceia, né, depois a gente vê o Getsemane, a prisão, à noite, próximo da meia-noite, madrugada, julgamento, agora de manhãzinho, já de sexta-feira. Os líderes não estavam agindo de improviso, mas conforme um plano que provavelmente haviam elaborado quando souberam que Judas lhes entregaria Jesus. A audiência durante a noite, a audiência diante do sumo sacerdote, serviu para quê, gente? Para ele juntar provas a fim de convencer Pilatos a executar Jesus. Agora eles pretendem finalizar esse plano. Então, depois de declarar Jesus culpado no Sinédrio, no tribunal judaico,
eles precisavam chegar antes do alvorecer. Por quê? Porque Pilatos dava audiência entre as 6 e 9 horas da manhã. Gente, era tudo apressado para ser um negócio mesmo ali atropelado para eles rapidamente executarem Jesus. Esse era o desejo desses líderes religiosos. Então, logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. Os bambambam, a elite religiosa, a elite cultural, a elite social, né, dos judeus, estão todos aí, os principais sacerdotes, anciãos, escribas, o pessoal do sinédrio, tudo. E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos era um representante oficial daquela região do Império Romano. Ele servia o imperador na região da Judéia, então uma autoridade máxima naquela região, autoridade máxima romana. Então eles precisavam do aval de Pilatos para a execução de Jesus. Pilatos perguntou, então levaram lá para Pilatos, Pilatos inicia então uma conversa com Jesus. E ele pergunta, né, para Jesus assim, você é o rei dos judeus? Gente, começa a perceber aqui a articulação da conversa, a ironia envolvida. Pilatos aqui está querendo cutucar os judeus, porque os judeus detestavam essa frase. Jesus, para eles, não era o rei dos judeus, e é exatamente o que Jesus é, rei dos judeus e da humanidade toda. Então, temos em João 18 uma narrativa mais completa da interação entre Pilatos, os líderes, e Jesus. E essa pergunta vem depois da exigência inicial dos líderes de que Pilatos julgue Jesus. Qual é a acusação principal? A acusação principal foi de traição contra Roma. Olha só, presta atenção aqui. Tenta imaginar o julgamento. Jesus levado, preso, amarrado, levado diante do tribunal de Roma, diante de Pilatos, sendo acusado. Acusado pelo quê? Ele vai ser condenado pelo quê? Né? Pois para Pilatos, gente, a acusação de blasfêmia não tinha valor nenhum, porque blasfêmia era uma acusação, não era uma acusação de lei criminal, nem mesmo civil para os romanos. Era uma acusação religiosa, que tinha importância para os judeus. Então, eles acusaram Jesus de blasfêmia. Mas o que isso importava no tribunal romano? Nada. Mas se eles considerassem rei dos judeus, mas se Jesus se considerasse rei, olha a palavra rei dos judeus, isso representava uma ameaça para a autoridade de Pilatos e de Roma sobre a Judéia. Então, se Pilatos entendesse que Jesus era uma ameaça política, né, que ele realmente se declarava rei, com uma autoridade no sentido rei, no sentido terreno, como Herodes era rei de uma região ali, Jesus estava o quê? Se declarando uma autoridade territorial num território romano. Isso era uma afronta ao imperador, uma afronta imediata a Pilatos e a Roma. Então, é provável que o Sinédrio tenha apresentado Jesus como um zelote. Zelote era um grupo de pessoas, uma facção judaica revolucionária, que pegava em armas para fazer revolução armada, para tentar tirar o governo do Império Romano sobre os judeus. Tá certo? Por exemplo, os comentaristas classificam o próprio Barrabás como um tipo de zelote, um revolucionário armado. Olha só, aí Jesus responde o quê? Nós vamos voltar aqui. Jesus responde o quê? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo. Pilatos pergunta para ele, você é rei dos judeus? Jesus não nega nem afirma. Ele fala o quê? O Senhor está dizendo. Você que está falando isso. Né? Então, essa resposta de Jesus ela é ambígua, né? Ele concorda, mas deixa claro que não entende o título rei dos judeus da mesma forma que os líderes e Pilatos. Então, Jesus aqui, ele é rei dos judeus, mas não do jeito que Pilatos entendia, nem os judeus entendiam. Ele não era um rei político aqui. Ele é um rei, né, soberano, eterno, aqui espiritual. É totalmente diferente. O reinado de Jesus não é desse mundo, dessa terra, dessa forma, dessa articulação. É um reino eterno que vai ser implantado ainda. Né? Então,
Desse modo, Jesus se distancia da resposta sem negar o título. Então é uma resposta ambígua aqui, porque ele mas se ele falasse eu sou, eles iam entender que ele estava assumindo, então, ser uma figura política, e Jesus não era isso que ele estava assumindo. Ele é o Messias, ele era o Filho de Deus, e ele veio salvar a humanidade, inclusive os romanos, né? Então é uma resposta ambígua a Pilatos. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, né? Então eles tentavam acusar alguém, se acusa, né? O problema é provar. E eles não tinham provas, né? Algumas provas tentaram ser levantadas ali, como a gente viu. Então Pilatos, ele torna a perguntar. Ele fala assim para Jesus, você não vai responder nada, você está sendo julgado, você vai ser condenado, você não vai se defender? Veja quantas acusações fazem contra você. Por que Pilatos faz isso, gente? Isso é uma cultura política, perdão, uma cultura jurídica romana. Pilatos deseja que Jesus responda às acusações. Na lei romana, a apresentação das acusações tinha de ser seguido de uma réplica do acusado e em seguida o veredito. Era o que? O direito de defesa. Até hoje, não é isso? É um direito jurídico de todo cidadão, um direito de defesa. E na época, a gente sabe que muito da justiça hoje, da nossa cultura ocidental, ela é influenciada pela lei romana, gente. Então é interessante que já nessa época, né, o romano, ele julgava, ele deixava o acusado falar, se defender, ele tinha o direito dessa réplica, né? E depois o veredito, então, da autoridade. E aqui é o modelo que Pilatos está usando. Ele está falando para Jesus, olha, você não vai usar teu direito de se defender? Não vai falar nada diante de tantas acusações? Não sabemos quais foram as muitas acusações, mas é provável que incluísse a destruição do templo, como os judeus estavam falando, que Jesus ia destruir o templo, né? E a blasfêmia, quando ele declara ser o Filho de Deus e o Cristo. Bem como a ideia de que Jesus era uma ameaça política para Roma. Então, aqui nessas três acusações, eles conseguem condenar Jesus de forma equivocada e com muitos malabarismos aí nas acusações, mas eles conseguem encaixar Jesus numa condenação diante do tribunal judeu e diante do Sinédrio, né, e diante do tribunal de Roma, porque Roma não aceitaria nenhuma ameaça política. Se Jesus realmente fosse uma ameaça política, ele realmente teria que morrer, né, pela espada ali de Roma, das autoridades. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ficou admirado, né? Como de tanta acusação se defende, né? Tem o direito, né? Ele fica admirado ali com a postura de Jesus. Uma vez que os julgamentos romanos se concentravam nas réplicas dos prisioneiros, Pilatos fica abismado, né? Admirado o silêncio de Jesus, que, como em 1461, cumpre uma profecia. Isso que Jesus está fazendo, está justamente cumprindo a profecia que o servo sofredor não abriria a sua boca, né? Olha lá, Isaías 53:7, falando de Jesus, que é o servo sofredor. Ele foi oprimido e humilhado. Lembra que isso está profetizado há mais de 600 anos antes de Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Olha lá, não abriu a boca, manteve o silêncio. Ele estava sendo oprimido e humilhado, mas ele não se defende. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Gente, o que está acontecendo? Jesus está aqui fazendo algo que só o Messias, o Cristo, o servo sofredor, faria, cumprindo mais uma profecia messiânica, provando mais uma vez que ele é o Cristo. E Isaías 52:15 também, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Jesus não explica, né? E há uma admiração, como aconteceu com Pilatos. O que Marcos usa aqui? A palavra o quê no texto? Olha lá, Pilatos muito se admira. Gente, todos os detalhes
né, da Escritura Sagrada se cumprindo. Isso é extraordinário a gente ver como Deus conduziu tudo isso por causa de mim e de você, da humanidade, para nos salvar, né? Ora, por ocasião da festa da Páscoa, gente, era costume soltar ao povo um dos presos, um dos prisioneiros, a anistia da Páscoa, né? Soltar um prisioneiro que o povo quisesse ali. Aquele que eles pedissem. Então, olha só, sem dúvida, Pilatos vê esse costume aqui como uma saída de uma situação difícil, em que seu conceito de justiça romano entra em conflito com a exigência da multidão. Ele está vendo que Jesus não pode ser executado. Não existe prova, não existe nada o suficiente para a execução de Jesus. Então ele tenta uma saída, mas ele está pressionado pela multidão. E ele não quer causar problemas com o imperador, porque a função de Pilatos, uma delas, era manter a paz romana na região da Judéia, que era uma região tensa de conflitos. Então, isso é importante a gente entender. Então, ele não quer causar uma animosidade, ele não quer causar problema com a multidão. É um momento, na verdade, de ele fazer o que a multidão quer. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai usar, eu posso soltar um prisioneiro. Então, eu vou oferecer para a multidão, aí só dois nomes, né, Jesus e Barrabás. E vocês soltam o que vocês quiserem. E ele não acreditava que a multidão ia soltar Barrabás. Porque não tinha culpa a Jesus se Barrabás era um criminoso. Né? Mas para os judeus, Barrabás tinha um outro conceito aqui que a gente vai ver. E Pilatos não sabia disso. Pilatos esperava livrar-se do dilema judicial e usar a anistia como forma de libertar Jesus. Mas o tiro saiu pela culatra, né? Por isso que ele lava as mãos. Porque tenta articular isso, o povo não deixa, e ele tem que fazer a vontade do povo ali, entregar Jesus e condenar. Tá? Havia um preso, né? Chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio, gente. Então, os zelotes eram um grupo, né, de força mesmo, militar ali, de revolução armada, né? E eles cometiam homicídio dentro dos ideais que eles tinham na cabeça deles. Então, eram criminosos que não eram apoiados pela maioria dos judeus. Um grupo apoiava, sim. Radicais anti-herodianos e os zelotes apoiavam esse tipo de coisa, mas a maioria não. E também os romanos também não, viam como criminoso. Então, poxa, vamos soltar quem? Jesus ou Barrabás? Né? Então, vamos lá. Essas rebeliões contra os romanos eram esporádicas, embora raras antes da década de 50 depois de Cristo. É provável que Barrabás e os outros dois indivíduos, né, que foram crucificados ao lado de Jesus, com os quais Jesus seria crucificado, fossem líderes de um grupo de bandidos, de rebeldes, de revolucionários mesmo. Pilatos não percebeu que, como revolucionário no mundo judaico, Barrabás, gente, era para alguns judeus, não sei se muitos, mas pelo menos uma facção, uma fatia dos judeus, Barrabás era uma figura. Já ouviu falar do Robin Hood? Robin Hood é uma figura folclórica, né? Um camponês da Inglaterra, inglês, que ele roubava dos ricos e distribuía para os pobres. Barrabás era mais ou menos isso para alguns judeus, um tipo de revolucionário, Robin Hood, porque ele lutava contra Roma. Então, Pilatos, sem entender isso, faz com que rapidamente o povo escolha Barrabás, solta esse Robin Hood aí, solta esse cara que luta contra o império, né? E vamos matar Jesus, porque os sacerdotes, os leis estão falando que ele está fazendo coisa errada. E assim é articulada essa situação. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. Então, a multidão força Pilatos a cumprir o costume de soltar um prisioneiro na época da festa da Páscoa, uma anistia pascal. E Pilatos lhes respondeu dizendo, olha só, então tá bom, Pilatos concorda, fala, eu vou cumprir aqui o costume, né? O que vocês querem? Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus?
Tá, aqui, gente, Pilatos também ele está ironizando tanto Jesus como o povo, ele está cutucando, né? O povo estava levando Jesus justamente porque Jesus se declarou Messias, né? E rei dos judeus, realmente, e aqui era cutucar e botar mais ódio no povo por Jesus. E não só ódio, como ironizar. Pilatos ironiza os judeus, né? O uso aqui de rei dos judeus para Jesus é um uso irônico e mostra o desprezo de Pilatos pelos líderes judeus e suas acusações, né? Então, olha só. Pois ele, olha, gente, olha que fantástico aqui essa observação que Marcos dá para a gente. Pois ele quem? Pilatos. Pilatos bem sabia, bem percebia que era por inveja que os sacerdotes estavam punindo Jesus. Era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Gente, Pilatos, um romano, sabia, entendeu que os sacerdotes não estavam buscando justiça, coisa nenhuma. Que a motivação real deles era inveja de Jesus. Então, os principais sacerdotes agem por inveja, e Pilatos reconhece que essa é a real motivação. Usam Pilatos, eles estão usando Pilatos para livrar-se de para eles, um desordeiro. É assim que Jesus era para eles. Que usurpou o lugar deles, né? Deixa eu arrumar aqui. Diante do povo. Eles estavam com inveja porque o povo amou a mensagem de Jesus, seguiu Jesus. E até esse ponto, né? Mas aqui o povo foi manipulado também pelos religiosos, pelos sacerdotes, para odiar Jesus, querer matar Jesus, né? Depois de ser tão abençoado por Jesus. Mas vamos lá. Versículo 11. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão. É isso que eles estavam fazendo. Incita a multidão, incita, põe fogo ali. Imagine isso, gente, tudo isso armado. Imagine, não é igual a gente viu algumas coisas aqui no Brasil, né, nessas aglomerações de protesto e tudo, grupinhos já projetados para causar tumultos e tal. Era mais ou menos isso. Eles tinham grupos de pessoas para causar o tumulto na multidão, inflamar a multidão contra Jesus. Era um negócio terrível, né? Então, os sacerdotes, em vez de buscar a verdade, a justiça, eles queriam se livrar de Jesus, né? Então, eles incitaram na multidão no sentido de que soltasse de preferência quem? Barrabás. Condena Jesus, solta Barrabás, e começaram a instigar toda a multidão. E Pilatos lhes perguntou: o que então vocês querem que eu faça com Jesus, né? A quem vocês chamam de rei dos judeus? Olha a zombaria de Pilatos de novo. Os líderes, os sacerdotes, jamais chamaram Jesus de rei dos judeus. Isso era Pilatos de novo, cutucando, afrontando, né, o ego ali, né, eram brigas mesmo políticas de poder, né, e questões de ego e tudo, cutucando os judeus, os sacerdotes, os líderes e a multidão também. Então, o que é vocês? Mas, na verdade, a multidão recebeu Jesus anteriormente e fez uma entrada triunfal como rei. Ovacionou Jesus como um rei, né? Os sacerdotes, anciãos, escribas, que aqui repelem completamente essa afirmação aqui de Pilatos, né? E o que eles gritam? Então, o que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram, berraram ali, né? Com toda a força. Crucifica-o! Crucificam, né? Um negócio ali, gente, tomou um corpo, né, de multidão pedindo a crucificação de quem? Nada mais, nada menos do que o Cristo, do que o Filho de Deus, a quem eles estão matando, gente. Isso em Atos depois vai ser, né, a primeira pregação de Pedro, a gente vai ver depois quando a gente estudar Atos. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal ele fez? Eu vou condenar pelo quê? Né? Que mal esse homem fez? Pilatos ainda insiste, mas como que vocês vão soltar Barrabás, que está claro o mal que ele fez, e vai, né, condenar esse homem que não tem mal? Que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: crucificam, né? Crucificam. Pilatos avalia de modo totalmente equivocado duas associações aqui, duas questões associadas à multidão. Primeiro,
Ele considerou óbvio aqui, gente, que um revolucionário como Barrabás merecia a morte. E ele imaginava que a oferta dele ao povo, né, ia libertar Jesus. Pensou errado. Ele não percebe o controle que os principais sacerdotes estavam exercendo sobre o povo. Eles incitaram a multidão a exigir a libertação de Barrabás e pedir a crucificação de Jesus. A mudança, gente, olha aqui, a mudança que ocorre em apenas alguns dias é trágica. No domingo passado, lembra que está na sexta de manhã, no domingo anterior a essa sexta, as multidões gritaram Hosana nas alturas, salve-nos, ó rei dos judeus, ó bendito. E colocaram ramas de palmeiras, como que recebendo um tipo de rei mesmo, porque era a forma de introdução dos reis, nós vimos isso. Por onde Jesus passava ali. Agora, na sexta-feira, depois de poucos dias, eles gritam, em vez de Hosana, ele grita o quê? Crucificam. Meu irmão, é um negócio meio insano, né? Absurdo. Então a gente vai ver que realmente é espiritual isso, né? Que não tem explicação. Problema aí seríssimo. Olha lá. Opa, aqui. 3 vezes Pilatos procura libertar Jesus. E a cada vez o clamor do povo pedindo a morte de Jesus se torna mais estridente. Pilatos não quer matar um homem inocente. A lei romana não deixava ele fazer isso, né? E nem concordar com a exigência dos líderes que ele despreza os líderes judeus. No entanto, a hora que envolveu a multidão, meu irmão, você sabe que, né, político, gente, nós estamos vendo isso no Brasil. Algumas questões, como quando o povo vai para a rua, eles, né, como a Lava Jato, por exemplo, foi influenciada quando as pessoas foram para a rua. Como a justiça, o próprio juiz, né, que estava julgando o caso, o Supremo, como eles eram afetados de forma profunda com a voz de multidão de pessoas contra eles. Então, aqui é muito semelhante. E aqui mais próximo, porque a multidão era próxima de Pilatos, e aqui eles podiam causar tumultos que Pilatos tinha que responder depois por que ele tinha deixado aquilo acontecer para o imperador. Então, primeiro, ele estava num conflito, ele não queria julgar Jesus injustamente, de acordo com a lei romana, que não tinha o que acusar. Ele odiava os líderes judeus, mas a multidão fez Pilatos. A multidão é insistente. Não deseja apenas que Jesus morra. Eles querem que ele seja colocado no madeiro, fora do acampamento. Olha só, isso é excluído da aliança, meu irmão. Os judeus não só soltaram Barrabás, como pediram para matar, não pediram para matar de qualquer forma, para matar com a morte mais horrível que existia no Império Romano, no madeiro, na cruz, fora do acampamento judaico, porque eles queriam deixar claro que Jesus estava sendo excluído da aliança. Aqui eu vou ler alguns textos para você entender esses textos do Antigo Testamento, mostrando que tudo está se cumprindo nesse momento. Então, Deuteronômio 21, 23, olha só. O seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito. Era exatamente isso que eles queriam fazer com Jesus. Declarar que Jesus era um maldito. Ele era extirpado, ele estava fora da aliança de Deus. Né? Então, se cumprindo aqui, né, Deuteronômio, aí Gálatas 3,13, olha só, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, ele cita Deuteronômio, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, o que eles estão pedindo para, depois nós vamos ver aqui, para matar Jesus no madeiro, fora do acampamento. Êxodo 29, 14, olha só. Mas a carne do novilho, do sacrifício, né? A pele e os excrementos, você queimará fora
do arraial. Por quê? É sacrifício pelo pecado. Jesus tinha que ser queimado ali, morto, né? Ele tinha que ser crucificado fora do arraial, meu irmão, porque ele era sacrifício pelo pecado. Gente, tantas coisas se cumprindo. Em Hebreus ainda 13:12 diz assim: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Então ele teve que ser crucificado fora do arraial. Saibamos, pois, a ele, saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Então, tudo que os judeus queriam era desonrar, deixar que era claro que Jesus era maldito, que Jesus estava excluído da aliança. Gente, era um ódio profundo de uma multidão que tinha seguido Jesus, comido o pão que Jesus multiplicou, visto pessoas, cegos vêm, ressurreições. Gente, coisas tremendas. Receberam Jesus ovacionando, como eu disse, na entrada de triunfal dele em Jerusalém. Agora eles estão instigados pelos sacerdotes, querendo amaldiçoar, matar Jesus. Então, o negócio é inexplicável, né? Humanamente falando. Então, Pilatos, querendo contentar a multidão, olha lá o que todo político faz, contentar a multidão. Precisa de voto, na época não era voto, né? Mas hoje precisa de voto, então tem que contentar a multidão. Na época era o prestígio dele com o imperador, né? O papel dele. Lhe soltou Barrabás. Ele cede à multidão, mesmo sendo um julgamento injusto. E depois de mandar açoitar Jesus, era um açoitamento prévio da crucificação, ele entrega para ser crucificado. Olha só. O sistema judicial romano permite uma decisão por aclamação, né? Aclamação é voz popular, né? O maior objetivo de Pilatos como governante era evitar tumulto. As coisas chegaram a um ponto em que a paz pública, lembra da Pax Romana, estava ameaçada, de modo que ele se rende à conveniência política, manda açoitar e entrega Jesus. O açoitamento fazia parte do procedimento de crucificação, visava, olha o que açoitamento visava, gente, enfraquecer o prisioneiro, a fim de apressar a morte dele na cruz. O açoite era um chicote com várias tiras de couro. Gente, era um negócio, só de você imaginar, assiste a Paixão de Cristo lá para você relembrar, que é horrível. E era exatamente aquilo. Alguns acharam que na época o Mel Gibson tinha exagerado, né? Mas não, é aquilo mesmo. O açoite era um chicote com várias tiras de couro, com pedaços de metal, de osso. O chicote tinha couro na ponta, né, vários pedaços de couro com na ponta metal ou osso. Então, cada chicoteada que batia na carne arrancava um pedaço, rasgava as costas da vítima e podia até mesmo causar a morte, só o chicoteamento, o açoitamento. Era um castigo tão severo que cidadãos romanos só podiam ser açoitados por ordem do imperador. O romano, Pilatos, não podia mandar açoitar dessa forma. Só o imperador podia, o cidadão romano. Tá? Lembra que Jesus não é cidadão romano. Então, os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Depois de açoitá-lo, gente, né? Ou no momento ali, né? Olha lá, você vai ver aqui o que eles começaram a fazer com Jesus. Olha lá. Vestiram Jesus, começaram aqui uma sequência de escárnio, né? Zombarias, né? Vestiram Jesus com manto púrpura, zombaria, tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça dele, né? Como se assim, você não é rei? Então vamos vestir um manto púrpura em você. O púrpura era um manto caro, gente, na época, que só pessoas de muita autoridade ricas podiam usar. Eles pegam lá o manto de alguém, né, importante que estava ali com o manto, pede emprestado, põe em Jesus, fabrica uma coroa de espinho, põe na cabeça dele, quer dizer, vamos fazer ele, não é o rei? Vamos fazer dele um rei, vamos zombar de Jesus. O saudavam dizendo, salve rei dos judeus, né? Olha só, zombando de Jesus. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiram nele,
e pondo-se de joelhos, o adoravam. Então vestiram de manto, coroaram, bateram na cabeça, cuspiram, depois já ajoelharam adorando Jesus. Lógico que é uma adoração o quê? Irônica, é uma zombaria. Estavam zombando de Jesus aqui, né? O gesto de ajoelhar é uma falsa reverência, né? A esse impostor, para eles era um impostor que se dizia rei. Mais uma vez, o elemento predominante da cena é o que? Ironia, sem saber, eles zombam do verdadeiro Rei dos Reis, que se assentará em um trono eterno. Essa é a verdadeira ironia. Eles estavam zombando, ironizando aquele que, de fato, um dia, eles terão que se prostrar de fato e de verdade diante do Rei dos Reis, e a vida deles será julgada por Jesus. Olha só, aí a verdadeira ironia. Jesus é espancado, açoitado, agora espancado novamente, o que traz à memória outro texto, né? Não escondi a face dos que me afrontavam e me cuspiam. Mais um texto messiânico sendo cumprido. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura, vestiram com suas próprias roupas. Uma observação interessante: o costume era açoitar os condenados e depois levar nu para o local de execução. No entanto, os soldados vestem Jesus, provavelmente devido à cultura dos judeus, aos escrúpulos, né, dos judeus em relação à nudez. Naquele momento seria imprudente provocar a ira da multidão, lembra disso? Então, não fizeram conforme a cultura romana, de levar nu. Vestiram Jesus por causa da multidão, gente. Olha a pressão que tinha da multidão. Então, conduziram Jesus, olha lá, para fora da cidade, a fim de o crucificarem. A gente já leu, mas só para a gente rever, essa frase final mostra novamente se cumprindo, que Jesus, como sacrifício pelo pecado, tinha que ser ofertado fora do arraial, fora, né, da cidade ali, do acampamento, né? E Hebreus, como a gente viu, para quê? Para santificar o povo. Pelo próprio sangue, ele sofre fora da cidade, porque o sacrifício pelo pecado era feito fora do arraial. Jesus é sacrificado fora da cidade, cumprindo todos os requisitos para ele ser o sacrifício perfeito, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Tá certo? E para encerrar as considerações finais e últimas aqui do texto, 4 considerações, gente. Jesus é o Messias rei, Messias régio, o tão esperado rei dos judeus davídico, que cumpriria as expectativas proféticas e daria forma plena ao reino divino ansiado que Deus havia reservado para o seu povo. Jesus é. Ele só não entendia que o reino de Jesus não se estabeleceria naquele momento, naquela hora, politicamente, militarmente. Jesus teria que implantar o reino no coração da humanidade antes de voltar a julgar todos os reis da terra. 2, pode parecer que o mal triunfa, não é, nessa história? Mas Deus está inteiramente no controle, gente, de tudo que está acontecendo. E a seu tempo, ele derrota, derrota dos poderes cósmicos, tem a cruz como ponto central. Jesus veio para todos, até mesmo para criminosos como Barrabás. E os outros 2 malfeitores condenados por ele. Em sua morte, Jesus venceu o pecado. Em sua morte, Jesus venceu a morte. Em sua morte, Jesus tornou-se salvação, né? E tornou a salvação possível para quem? Para toda a humanidade, por meio de seu sacrifício substitutivo. Através do que estava prestes a acontecer, Jesus estava sendo ofertado como sacrifício definitivo, gente, pelo pecado da humanidade, o meu e o seu pecado. E através da sua morte, do seu sacrifício perfeito, de um cordeiro perfeito, santo, do servo perfeito, do justo perfeito, na sua ressurreição, né, ele nos salva, estende a nós a boa notícia de salvação.
É glória a Deus mesmo, né, pastor Marcos? Gente, é isso, né? Esse é o relato do julgamento romano. Mais uma vez, um julgamento injusto. Era o justo sendo julgado injustamente para morrer pelos injustos e nos fazer justos. Né? Trocadilho aí, volta a frase aí para você entender. Né? Nós fomos justificados pelo que Jesus está sofrendo aqui. Tá bom? Meu irmão, Deus os abençoe. Creia nisso. Creia nessa morte substitutiva de Cristo pela sua vida, pela minha vida. Creia de fato no Evangelho, na boa notícia de que Jesus é aquele que te salvou. Ele é o sacerdote, ele é o Rei dos Reis, ele é o profeta que nos religa e nos reconcilia com o Pai eterno, com o Criador e nos faz filhos de Deus. Amém? Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.